Podem sentar, quero convidar vocês a abrir no texto que nós já lemos no início do culto, Efésios capítulo 1, dos versos 3 a 6. Né? Uma vez eu estava conversando, eu estava muito próximo do ministério de adolescentes, e um adolescente chegou para mim e disse assim: pastor, você só fala de coisa ruim quando você prega, né? A gente toda hora você só fica pegando no pé, né? Não tem coisa boa. E aí eu falei assim: então tá bom, vou começar uma série então que vai ser só de bênção para você ficar tranquilo. E essa série que eu quero trazer nos 3 primeiros domingos aqui desse mês, né? Vai ser só bênção, as bênçãos espirituais de Cristo em Efésios capítulo 1. Né? A gente vai olhar para Efésios capítulo 1, dos versos 3 até o verso 15, tá bom? São 3 mensagens: a bênção da identidade, a bênção da redenção, né? E a garantia e a extensão das bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. Né? Infelizmente eu não atingi a expectativa daquele adolescente que queria balada gospel na igreja, né? Mas foi uma série que me marcou de forma muito significativa, e eu queria trazer ela para um ano novo como o nosso. Eu estava aqui olhando para lá e para cá a movimentação, e alguém já falou assim: olha, na minha escola o Covid acabou. Eu já dei glória a Deus, eu falei assim: nossa, que bênção, né? Acabou o Covid e não me avisaram, né? Aí depois eu ouvi a explicação, né? Não tem mais ninguém de máscara, né? Parece que não existe mais o Covid. Aí eu também tive um problema sério no Natal. Natal passamos em casa, porque com um bebê com menos de 2 meses não saímos, né? No Natal ainda foi tranquilo, pior foi o Ano Novo. Eu acho que tinha uns 5 apartamentos assim perto do meu. Eu fiquei num lugar privilegiado, viu? Todos os meus vizinhos chamaram amigos para passar o Ano Novo e tocaram um forró, não é? Foi um negócio de Deus. Eu liguei na portaria acho que umas 4 vezes, na última o porteiro já me chamava pelo nome, não é? Porque o bebê recém-nascido, gente, toda hora acordando, e eu falo assim: gente, pro bebê não faz diferença se é dia 31 ou se é dia 10, ele tem que dormir na rotina dele do mesmo jeito, não é? E eu olhava ali na sacada, eu estava olhando nos apartamentos do lado, né? E percebendo muita gente, não é? Cuidado zero. E eu comecei a pensar, né? Num tempo como o nosso, vivemos 2 anos difíceis, né? E provavelmente vamos ter um tempo difícil daqui para frente, né? Começo a ouvir pessoas com Covid de novo, né? Já estava parando, né? A gente, inclusive, do nosso meio, que não está aqui porque ou suspeita ou confirmação de Covid. Fazia tempo que eu não estava ouvindo: olha, fulano está internado por isso. A gente agora vai começar a sentir o efeito do Natal, Ano Novo, né? E lá mais ou menos para março a gente vai pegar a onda do Carnaval. Eu até brinquei, perguntaram assim: que música devia cantar no Carnaval? Eu lembrei daquela música que eu ia na praia quando era criança, né? Olha a onda, olha a onda. E essa é uma música boa pro Carnaval, né? Porque a gente está provocando a terceira onda do Covid. E eu comecei a pensar: quantas pessoas nós não perdemos nesses 2 anos? Talvez se eu fizer uma pesquisa aqui na igreja, a gente vai ter pessoas próximas, familiares. Se não perdeu, alguém que quase você perdeu, né? Eu me lembro há talvez 10 meses, um ano atrás, ou um pouco mais, alguém bem próximo chegou a ficar entubado. A gente achou que não ia sobreviver, com 2 meninas pequenas e a esposa, né? E o Covid trouxe essa dificuldade que há muito tempo nós não sentíamos, né? Um ambiente parecido com um ambiente de guerra, pessoas novas morrendo de repente, familiares sem saber o que fazer. E é num tempo como esse que um texto como esse de Efésios capítulo 1
ele se torna cada vez mais relevante. Porque quando a gente fala de bênçãos, muitas vezes a gente está pensando só em algum benefício, e geralmente um benefício material. Quando alguém chega para mim e fala assim: olha, pastor, eu fui abençoado essa semana, né? Eu fui promovido, eu fechei um negócio bacana, eu comprei a minha casa, olha que bênção. E de fato, essas são bênçãos. Mas eu achei interessante que Paulo ele consegue falar das bênçãos espirituais em Cristo Jesus quando ele está preso. A carta de Efésios ela é escrita no ano 60, por volta do ano 60 depois de Cristo, na primeira prisão do apóstolo Paulo. E ele escreve Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão na mesma prisão. E é interessante perceber como ele fala das bênçãos em Cristo que recebemos. E essas bênçãos elas são usadas não como uma garantia de um benefício material ou de um período tranquilo de vida, mas ela é usada como a esperança e as garantias que identificam o crente e que os ajudam a atravessar momentos difíceis. A carta de Efésios ela pode ser dividida em duas partes, do capítulo 1 até o capítulo 3. Paulo ele fala a respeito da nossa posição em Jesus Cristo, quais são os privilégios que temos em Cristo Jesus. Do capítulo 4 até o capítulo 6, ele já é mais prático. Como você tem esses privilégios que eu descrevi do capítulo 1 até o 3, então agora você vai viver de acordo com esses privilégios. A sua vida ela é diferente porque você tem consciência de quem você é e do que você recebeu em Cristo Jesus. Por isso que no capítulo 4, verso 1, ele diz que os éfesos tinham que viver de acordo com a vocação que eles tinham em Cristo Jesus. Por isso que é importante um culto de celebração de ceia como que tivemos hoje. Porque nós nos lembramos quem nós somos em Cristo Jesus, o que Ele fez por nós. E se nós estamos aqui numa manhã como essa, não é porque eu e você não temos mais o que fazer. Eu não tinha nada bacana passando na TV, o que eu faço? Bom, eu vou para a igreja. Não, a semana foi corrida. Eu poderia estar descansando, eu poderia ir num parque, eu poderia fazer muitas coisas, mas eu estou aqui por quê? Porque eu tenho consciência de quem eu sou em Cristo Jesus, eu tenho consciência da comunidade que eu faço em Cristo Jesus, eu tenho consciência que eu fui adotado como filho, Por isso que Paulo destaca as bênçãos espirituais que temos em Jesus Cristo. E ele destaca não necessariamente aquilo que vai receber, mas aquilo que eu já recebi. Geralmente, quando a gente fala em bênçãos, ou pede por bênçãos, a gente olha para o futuro, para alguma coisa que eu desejo, para alguma coisa que eu sonho. Isso não é errado. Entretanto, muitas vezes, com os anos na igreja, com o passar do tempo, nós nos esquecemos daquilo que nós já recebemos em Jesus Cristo. Então eu quero convidar você a ler novamente Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 6, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo. O primeiro destaque aqui, perceba, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Tudo que eu precisava, Ele já me entregou na cruz em Cristo. E é interessante perceber como ele divide esse capítulo 1, do 3 ao 6 que a gente vai falar essa manhã. Ele fala a respeito do Pai que abençoa, né? Do 7 até o 12, ele fala a respeito de Cristo Jesus que realiza a obra. E do 13 ao 15,
do 13 ao 14, ele fala a respeito da obra do Espírito Santo, que garante essa bênção, né? A Trindade atuando de uma forma bem interessante aqui no capítulo 1 de Efésios. Verso 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. A primeira bênção espiritual que Paulo destaca aqui, que Deus, que o Pai dá, é que Ele nos escolhe em Cristo antes da criação do mundo para a santidade. Para a santidade. Nós, em Cristo, fomos escolhidos antes da criação, antes de qualquer coisa, com um propósito bem definido, que é a santidade. Que é a santidade. Antes de realizarmos qualquer coisa boa ou ruim, nós fomos escolhidos por Deus para termos uma vida diferente, para não vivermos como todo mundo vive. E é isso que a ceia me lembra numa manhã como essa, que Cristo verte o seu sangue na cruz. Eu fui alcançado por essa graça, eu fui escolhido, sem entrar aqui no mérito do critério dessa escolha, é incondicional, é condicional, aí já tem debate de 500 anos e não sou eu que vou resolver aqui em 50 minutos. Mas independente disso, eu tenho uma garantia: eu fui escolhido por Deus em Cristo Jesus para viver uma vida diferente, para viver uma vida distinta. E para eu ser esse destaque, para eu viver essa vida diferente, eu não preciso que Deus faça nada, porque tudo o que eu precisava, Ele já fez. Ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E a primeira dessas bênçãos é a bênção da eleição com o propósito da santidade. Eu não fui escolhido por qualquer motivo. Eu não fui escolhido por um mérito pessoal. Eu fui escolhido para viver uma vida diferente. Conta-se a história de um grupo de mulheres que estudava o livro de Malaquias, né? E elas se deparam com um texto que diz assim: assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. E uma delas ficou ali, purificador da prata, e começou a falar assim: deixa eu pesquisar como que se purifica a prata, deixa eu entender esse processo. Então ela vai até um ourives e pede para que ele explique como que é esse processo. Interessante que esse homem coloca um pedaço do metal sobre o fogo, aquece e explica o processo do refinamento, que devia manter a prata no meio do fogo, onde a chama era mais quente, de forma a queimar todas as impurezas. E aí ela pergunta para o ourives: como você sabe que a prata ela está purificada? E ele responde assim: quando eu vejo a minha imagem nela. Como eu sei que, como eleito, como escolhido por Deus,
Eu cumpri o propósito da santificação, eu tenho uma vida purificada. Quando a nossa vida, a semelhança da prata purificada, ela reflete não a nós, né, mas reflete a Cristo. No meu trabalho, na minha escola, na faculdade, na minha família, será que as pessoas elas veem o reflexo de Cristo de forma clara? Ou será que elas estão vendo outras coisas? E o texto continua no verso 5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Ele predestina em amor para a adoção por meio de Cristo, por sua vontade e para sua glória. Ele não apenas nos escolheu para a santidade, mas ele nos predestinou, ele nos dá previamente um destino, uma direção. Em Cristo nós fomos adotados. Em um tempo difícil é importante nós sabermos quem nós somos. Quando entendemos quem nós somos, nós entendemos o que nós fazemos. Eu posso viver a vida inteira vindo à igreja. Isso é o que eu faço. Eu posso ter crescido em uma igreja e me dedicado ao ministério infantil, à multimídia, ao louvor, ação social, a tantos ministérios que a igreja faz. Mas se eu não souber quem eu sou, aquilo que eu faço perde o propósito. Eu faço o que eu faço porque eu entendo quem eu sou. Se eu me dedico aos ministérios na igreja, se eu me dedico a vir à igreja, a ter comunhão com o corpo de Cristo, não é porque aqui tem pessoas muito legais, ou porque as pessoas são bacanas, ou porque eu trago meu filho aqui no ministério infantil, pelo menos aqui não vai aprender o forró que eu estava ouvindo lá no Ano Novo, não é? Não vai aprender a falar palavrão, vai ter boas lições éticas da Bíblia. Não, eu faço tudo isso porque eu entendo que eu fui escolhido por Deus. Eu faço tudo isso porque eu entendo que eu fui adotado como filho. Agora eu não sou mais criatura, eu não estou mais distante, eu faço parte da família de Deus, eu faço parte do corpo de Cristo. É por isso que eu amo me reunir com a igreja de Jesus, porque aqui é a reunião de filhos, de filhas de Deus. E não é filho ou filha porque fez algo positivo, porque fez algo bom, porque tem determinada capacidade. Não, é filho, é filha, porque fomos adotados em Cristo. Agora eu não sou mais órfão, eu sou filho. Eu fui adotado em amor por meio do Filho. É interessante que nessa filiação eu não fui adotado por meio do pai, eu fui adotado por meio do meu irmão mais velho. Por isso que eu sou co-herdeiro com Cristo. Efésios vai usar essa imagem, somos co-herdeiros com Cristo, porque fomos adotados em Cristo. Em Cristo nós somos irmãos. Eu sempre brinco que o crente, ele é esquisito. Se você é crente, não tem jeito, você é esquisito. O crente é o único ser na face da terra que pode ir para uma igreja em qualquer lugar no mundo e sentir que faz parte daquele lugar. E sentir que ali ele tem irmãos. Por quê? Porque é verdade.
eu apoio, eu sustento, eu ajudo os meus irmãos em Cristo, não porque ele é meu irmão de sangue familiar, mas porque ele é o meu irmão pelo sangue de Cristo. Essa é a relação que existe. Somos uma família, família de Deus, por meio de Cristo. Somos parte do mesmo corpo. Isso é incrível. Isso é incrível. Isso é grande demais. Quando eu entendo a minha identidade em Cristo Jesus, eu fui eleito, eu fui adotado em amor e para a glória de Deus. Quando eu entendo isso, todo o resto ganha significado. Por que eu dedico o meu tempo que poderia ser de lazer para preparar a aula para as crianças? Porque essas crianças precisam entender quem elas são em Cristo Jesus, ou quem elas serão em Cristo Jesus. Por que eu dedico tempo ensaiando para louvar, para adorar? Porque eu sei quem eu sou em Jesus Cristo. Porque eu dedico tanto tempo vindo à igreja? Porque eu sei quem eu sou em Jesus Cristo. Eu fui adotado em Cristo Jesus. Que lições um texto como esse ele traz para nós nessa manhã? Em Cristo fomos eleitos antes da criação, com o propósito de sermos um povo diferente e para a glória dele. Se eu entendo a minha nova identidade em Cristo Jesus, a forma como eu me visto é diferente. A forma como eu me comunico é diferente. E não estou dizendo que você vai sair por aí falando, eu brinco, que é o crentez, né? Você tem aquela língua de crente, né? Quando eu ouço alguém falando varão, eu falo, é crente. Só crente usa essa palavra, né? O culto foi um culto à bênção. Você fala para a pessoa, tá, o que você quer dizer com isso? Não é isso. Você pode falar com uma pessoa normal no seu dia a dia, né? Mas a minha linguagem é diferente, a minha postura é diferente, né? Eu jogo futebol lá no condomínio de terça e sábado, né? Tem um lá que eu desconfio que é crente. Por quê? Que além de mim é o único que não fala palavrão no jogo. Se tiver mais crente lá, eu vou começar a desconfiar se realmente é crente. Como que eu lido no momento de pressão? Com meu chefe, com meus empregados, com meus subordinados. Quando eu entendo quem eu sou, a minha vida ela é diferente, porque ela deve refletir a pessoa de Jesus Cristo. Nós fazemos parte da família de Deus. Aqui é uma igreja, sim. Tem características organizacionais? Tem diretoria, estão formando conselho, tem responsabilidade civil? Tem. Mas nós não somos só uma instituição. A instituição, talvez, especialmente no nosso caso, uma igreja menor, ela é o menor dos problemas.
somos mais do que uma instituição. Somos corpo de Cristo, nós somos um organismo vivo que Cristo é o cabeça. Somos uma família. É por isso que quando alguém tem alguma dificuldade, mesmo que não peça ajuda, alguém sabe, a gente procura ajudar. Porque entendemos que fazemos parte de uma mesma família. E somos parte da mesma família porque Cristo nos adotou, ou porque Deus, o Pai, nos adotou em Cristo. E é por isso também que somos herdeiros e irmãos em Cristo. Essa é a nossa esperança. E essa adoção, ela é por meio de Cristo e nada mais. Eu não fui adotado porque eu sou muito bacana. Eu não fui adotado porque eu sou muito bom, né? Às vezes, quando um casal vai adotar um filho, ele dá uma olhada se o menino é meio bonitinho, talvez ele quer. Eu lembro de um casal que eu quero adotar uma criança, mas tem que ter olho azul, né? Não sei porquê, até falei assim, tá bom. Então ele vai ver algum aspecto físico, vai ver se a criança, né, vai lá no orfanato visitar várias crianças, vai ver quem que é mais atormentada, quem é menos. Alguns preferem até as mais, porque leva isso quase como um ministério, não é? E você procura algumas características. Nós não. Eu não fui adotado em Cristo. Talvez porque eu era pecador pra caramba e Deus falou assim, é só eu mesmo para dar um jeito, né? Mas eu não tenho uma característica, algo positivo, que Deus olhasse em mim e falasse, eu vou adotar aquele ali. Não. Eu fui adotado em Cristo, pelo propósito de Deus. Não é algo bom ou ruim que eu fiz. Isso é incrível. E não existe outro meio. Não existe outro meio de fazer parte da família de Deus que não seja a adoção em Cristo Jesus. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só um, que é a pessoa de Jesus Cristo. Talvez esse não é um discurso muito popular nos nossos dias, mas é a realidade. A nossa identidade, nacionalidade e valor estão em quem somos em Cristo. Quem eu sou depende de Cristo. O meu valor depende de Cristo. E graças a Deus por isso, que não depende de mim. E a minha identidade em Cristo, ela é maior do que a minha própria nacionalidade. Pensem só. Eu pertenço aos céus. Tivermos uma obra missionária para atuar na Argentina, a gente vai atuar na Argentina, não é? Mesmo sendo brasileiro, não é? Por quê? Porque a minha nacionalidade não é importante, porque eu pertenço agora a Cristo. Se eu tenho um rival cultural, né? Quantas vezes a gente ouve histórias de sul-coreanos que vão à Coreia do Norte, né? Ou de alguns judeus convertidos que vão à Palestina, que vão a muçulmanos. Por quê? Porque essas rivalidades culturais, elas não têm mais importância. A minha cidadania, o meu patriotismo,
Ele tem lá a sua relevância, é importante eu amar o meu país, eu sou um cidadão do meu país, tudo isso é importante. Mas isso não pode atrapalhar a minha consciência que de fato eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. E essa é a minha identidade. Quem você é, quem eu sou um cristão, porque eu fui adotado em Cristo Jesus e eu vivo para a glória de Deus. Eu posso fazer um monte de coisa, né? Eu posso, como profissão, ser um engenheiro, ser um médico, ser um professor, ser um empresário. Mas isso não é quem eu sou. Isso é o que eu faço. E talvez que eu faço muito bem. Mas quem eu sou? Eu sou eleito de Deus. Eu sou adotado em Cristo Jesus. Eu vivo, por isso, para a glória dele. E a glória de Deus é a finalidade dessa identidade. Ao versículo 5: o amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. O propósito, a finalidade dessa adoção, dessa eleição, não é a minha soberba, não é o meu destaque, não é o meu sucesso, é a glória de Deus. Se Deus, né, se descesse um anjo aqui, né, e falasse assim: gente, é o seguinte, já foram 2000 anos de bens que a gente distribuiu, né, agora a cota acabou, não tem mais bens. Tá? É cura, promoção, não, você não tem mais bênção, cota acabou, tá? Esquece, não existe mais. Será que eu teria razões para adorar a Deus? Eu penso que sim, né? Eu penso que sim, porque eu não adoro pelo que ele vai fazer. De acordo com Paulo, preso na década de 60, orientando uma igreja que passava por lutas, dificuldades e perseguição, o motivo da adoração, o motivo da glória de Deus são as bênçãos que já recebemos em Cristo Jesus. A eleição para a santidade, a adoção para a sua glória, de ninguém mais. Então eu tenho motivos para continuar adorando a Deus, ainda que Ele não me abençoe mais daqui para frente. Só olhando para as bênçãos espirituais que eu já tenho nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Em Cristo eu fui escolhido para a santidade e adotado para a glória de Deus. Em Cristo eu fui escolhido para a santidade e adotado para a glória de Deus. Quero que durante a semana você reflita, né, esse nosso desafio dessa semana. Se você já está consciente de que você foi escolhido para a santidade e adotado para a glória de Deus, quais são as áreas da sua vida, da minha vida nessa semana, que precisam se adequar a essa identidade? Que atitudes, que posturas, que circunstâncias precisam ser impactadas por quem eu sou em Cristo Jesus? Quero convidar todos a se colocar em pé mais uma vez, né? Já chamar a Ana aqui à frente para o nosso
último louvor. E vamos orar ao Senhor, para que Ele nos conduza essa semana. Viver em Cristo e para Cristo não é uma tarefa fácil. É sempre um verdadeiro desafio. Mas se Ele nos escolheu, Ele nos adotou, é Ele também quem nos sustenta. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, por sua graça, por sua misericórdia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, muito obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque sem merecermos o Senhor nos escolheu. Obrigado porque sem termos nada que te agradasse, que chamasse a sua atenção, o Senhor nos adotou como filhos. O meu desejo, a minha oração nessa manhã, ó Deus, é que como filhos adotados, com essa nova identidade que temos em Cristo, que possamos viver de acordo com essa nova identidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.